Buenas. Nessa sessão, a gente vai conversar sobre a crise financeira de 2008, conhecida também como crise de subprimes. Já vamos definir que bicho é esse. Que, na verdade, nós estamos em 2021, na data de gravação desse vídeo, e ainda estamos sofrendo efeitos dessa crise. Então, é uma crise que a gente, vamos dizer, causou danos trilionários, e trilionários não estou falando em reais, estou falando de dólares, de euros, para a economia global. Muita gente perdeu casa, perdeu economia, perdeu emprego por causa dessa crise, países ficaram altamente endividados, que compromete todo o desenvolvimento da economia. E isso espalhou pelo mundo todo, até por alguns motivos que a gente vai discutir. Mas é uma crise interessante porque a gente começa a entender muito da dinâmica do sistema financeiro, tanto do âmbito nacional como internacional. Não estou falando só do Brasil, mas no mundo todo. Quem participa desse mercado, a engenharia financeira que está por trás de vários produtos que acabaram, não que eles foram culpados, mas foram ferramentas que aceleraram ou causaram maiores danos. Lembrem-se o seguinte, quem mata não é a arma, quem mata é quem puxa o gatilho, é o dono da arma. Então, para muitos desses instrumentos, eles não são, na verdade, ruins, mas foram mal usados, tá? Ou foram usados com outros fins do que o próprio, o que causaram danos. Então, é interessante até um relatório feito pelo Congresso americano, ele fala justamente isso, olha, a culpa não é do derivativo, mas de quem usou o derivativo e usou para os fins errados. E isso é uma coisa que a gente tem que entender antes de sair culpando a ferramenta, o produto financeiro, que, sendo bem usado, ele é bom, mas como qualquer coisa, usou errado, vai ter problemas, ou vai dar ruim. Então, vamos discutir essa crise. Eu vou dar vamos dizer, um antecedente dela, até para entender como que ela foi surgindo, até o estouro e as consequências, tá ok? Então, vamos lá discutir isso daqui. Primeiro, vamos voltar aqui no tempo. Então, eu vou voltar lá para o início do século XXI. Então, estou aqui 2000, 2001. E estourou naquela época, aliás, naquela época 2000, no final dos anos 90, a gente viu a internet começando a despontar, desabrochar para o mundo. E aí isso foi criando uma bolha, chamada bolha da internet ou a bolha dos dot-coms, tá ok? Então aí até uma notícia do The Guardian falando sobre isso. Então, isso impactou muito a economia dos Estados Unidos, porque o pessoal foi investindo, comprando ações de um monte de empresas da dot-com, que muitas delas sumiram, porque se acreditava que elas iam fazer muito sucesso tal, e deu tudo em água. Então a gente teve o estouro da bolha do dot-com no início do século XXI, dos anos 2000, e aí isso, logo na sequência, a gente teve uma recessão nos Estados Unidos. Então, muita gente perdeu dinheiro, a economia deu uma relaxada, teve a Guerra do Golfo. Então, tem aqui, essa é a taxa, o Fed Funds Rate, o Federal Funds Rate. E aí vocês estão vendo, eu selecionei esse período aqui de 2000 a 2004. Essa área cinza, ela representa justamente um período de recessão aí na economia americana. E o que aconteceu? É natural que o Banco Central dos Estados Unidos, para tentar ajudar a sair da recessão, começa a reduzir a taxa de juros, a taxa básica, o Fed Funds. E foi o que foi feito nos Estados Unidos. É um remédio natural que a gente viu aqui mesmo no Brasil, na pandemia,
no início da pandemia, em 2020, quando o Banco Central jogou a taxa de juros lá para baixo, para a faixa de 2%, a Selic. Então, aqui a gente vendo, 2000, 2001, 2002, 2003, a taxa de juros lá do Fed Funds, que é a base para a formação de outras taxas, na faixa aqui, de 1% ao ano, para tentar estimular a economia, mas isso não deu assim tanto resultado. Juntamente com isso, o presidente, o George W. Bush, resolveu a, tomar algumas medidas para auxiliar justamente, para ativar a economia, para mobilizá-la. Então, vocês estão vendo ele aqui. Um dos vários atos, uma das várias medidas que ele tomou foi o chamado American Dream Down Payment Act, em 2003, que é justamente ajudar os americanos a comprarem, financiarem suas casas. Vocês podem fazer o paralelo isso com um programa que teve aqui no Brasil para estimular o setor imobiliário, que é o tal do Minha Casa Minha Vida. Então, lá nos Estados Unidos foi o American Dream Down Payment Act. Aqui no Brasil a gente teve o Minha Casa Minha Vida. Por que incentivar o setor imobiliário? Bom, porque você incentivando o setor imobiliário, você vai construir obras, casas, prédios e assim por diante, shopping centers. Isso envolve muita gente ajudando na construção, tem os fornecedores dos materiais de construção, então cimento, tijolos, e aí quem vai construir uma casa vai comprar uma geladeira, vai comprar um fogão. Então, incentivar o setor imobiliário é sempre alguma medida interessante, porque mobiliza muita gente. E as pessoas querem ter casa para morar, as pessoas querem ter casas melhores para morar, e casas são coisas caras. E aí você precisa ajudar as pessoas a financiarem essas casas. Então, financiar, e essa era a ideia dessa medida do presidente George Bush, em 2003. E financiamento também ajuda bancos, porque vai agitando todo o mercado e a pessoa vai ter que fazer um financiamento, é um financiamento de 10 anos, 20 anos, 30 anos, então ajuda o banco a prender esse cliente por mais tempo. Então é muito positivo você, para incentivar a economia, ajudar o setor imobiliário. Foi isso que ele fez aqui. E as taxas de juros, lembrando que eu acabei de mostrar, estão baixas, porque o próprio Banco Central americano, para tentar estimular a economia, foi baixando a taxa de juros. Então, legal, olha, poxa, eu estou taxa de juros baixa e estou ajudando as pessoas aqui, estou incentivando as pessoas a comprarem a casa. Aqui é um gráfico aqui da inflação, que dentro do período aqui estava meio sob controle. Então, aqui, a inflação global, nesse caso, não é essa dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos está bem sob controle e tal. Então, a inflação mundial, mostrando, ela estava aqui sob controle, mas aos poucos também começou a subir. 2002, justamente, tem uma série, tem Guerra do Golfo. 2001 também teve uma série de empresas americanas, como Enron e outro, metidas em escândalos contábeis e fraudes. Então, foi um período bastante agitado esse início aí do século XXI. Mas a partir de 2003, pelos vários incentivos, baixa de taxa de juros, incentivo ao setor imobiliário, que também aconteceu essas coisas aqui no Brasil. O que aconteceu? A inflação mundial começou a subir. Tá, ok? Vamos voltar a isso mais adiante. E aqui uma estatística das hipotecas, dos mortgages. Então, nos Estados Unidos, o financiamento é feito muito via hipoteca, ou praticamente via hipoteca. Não vou falar só por hipoteca, mas tem outros métodos, mas esse é o principal. E aqui as estatísticas. E vocês vejam aqui, quando a gente chega, aqui é a coluna do total, quando a gente chega em 2000, e principalmente aqui, 2001, 2002, 2003, tem aquele ato, aquela medida do presidente George Bush, veja que o total de hipotecas foi quase dobrando de um período para o outro, aqui de 2001 para
para 2003 chegou perto de dobrar. Então, o ato funcionou, as pessoas começaram a fazer mais hipotecas nesses períodos, tá ok? Então, crescendo aqui também, ó, 2005, 2006, tanto para compra, então vocês podem ver aqui, ó, essa coluna de... elas foram crescendo tanto para compra, como também para refinanciamento. Então, o ato... Então, por exemplo, através do ato ali, muita gente foi fazendo refinanciamento, até porque as taxas de juros estavam caindo. Ó, relembrando aqui, ó, taxa de juros estava baixa. Então, essa é o Federal Funds, que é a base de todas. As outras também foram caindo juntos. Tá, ok? Então, foi crescendo o número tanto de refinanciamentos quanto de compras. Então, o mercado estava bastante agitado, o mercado imobiliário. E a gente pode ver aqui também nessa estatística aqui do Federal Reserve, que é, vamos dizer, o Banco Central lá dos Estados Unidos. Então, aqui, ó, total de dívida de hipotecas. E o que eu quero chamar a atenção aqui, ó, esses valores estão em milhões de dólares, tá? Então, quando eu vejo aqui 2004, todo tipo de hipoteca disponível, 1.000, milhão, 10 milhões de dólares. Então, na verdade, eu estou falando aqui, ó, já comecei de milhão, ó, bilhão, trilhão. Então, estou falando de 2004, 10 trilhões e 662 bilhões de dólares em hipotecas. E todas essas medidas, então, queda da taxa de juros, incentivo dado pelo governo, fez passar de 10,6 trilhões para 14, aqui colocando em 2008, para 14,7 trilhões. Ou seja, de 2004 para 2008, o total de hipotecas nos Estados Unidos subiu quase 40%. Subiu, ou em termos assim, monetários, aproximadamente 4 trilhões de dólares. Isso maior que o PIB brasileiro. Então, veja que o mercado de hipotecas estava bem agitado em todo esse período por essa discussão e esses incentivos dados pelo governo e vamos dizer, pelo Banco Central baixando a taxa de juros. Tá, ok? Muito bom. Agora eu vou com vocês lá para o papel, que a gente vai discutir a estrutura ali do mercado. Então, essa aqui, aliás, antes de começar a discutir, essa é uma leitura que eu acho que quem gosta ou quer conhecer mais a fundo mesmo, sobre a crise dos subprimes e tal, eu recomendo procurar esse relatório do Congresso, aqui, ó, é um catatal aqui, mas é um livro muito interessante. Não parece aquela leitura de legislação, é realmente uma leitura bem fluida, com os depoimentos, discutindo pontos. Eu posso afirmar que é uma leitura isenta, porque não via aqui aspectos políticos, mas realmente relatar o que aconteceu, quais são as principais conclusões, inclusive aquilo que até comentei dos derivativos. Olha, a culpa não é do derivativo, mas sim de quem usou o derivativo. Tá certo? Que usou errado, usou de forma gananciosa, não cuidou dos riscos envolvidos, e risco tem muito a ver aqui. Falta de gestão de risco está por trás de muito disso daqui que aconteceu. Tá, ok? A tal da compliance, a conformidade também, falta de compliance, falta de conformidade dentro das instituições financeiras e do próprio governo, das organizações que cuidam do sistema financeiro, também é muito responsável por tudo que aconteceu. E tem vários filmes interessantes. Esse daqui é um dos meus favoritos, é o em inglês Inside Job, ou Trabalho Interno, que vocês vão encontrar aí nos streamings aí da vida. Vale muito a pena ver esse filme. Eu até recomendo assim, veja o filme, dá uma olhada nesse nosso vídeo aqui, depois reveja o vídeo, vai entender muita coisa também que aconteceu. Mas tem, vamos dizer, pelo próprio tamanho aqui do relatório, você já deve imaginar que, ó, tem muita história aqui por trás, tá? E tudo que a gente vai fazer ainda é um resumo do resumo de toda essa história. Então vamos lá. A gente já deu um ambiente, é o seguinte, olha,
2000, bolha da internet explodiu, muita gente perdeu dinheiro, Guerra do Golfo, 2001 também crise, fraudes de grandes corporações, como Enron, WorldCom e outras. Economia americana entrou numa recessão. Com base em tudo isso daí, baixa taxa de juros, o governo incentiva o setor imobiliário. E aí vamos entender as operações. Tá, ok? Então, vou começar primeiro o seguinte. Vamos começar de uma maneira tranquila, colocar alguns personagens, tá certo? Então, colocar aqui um personagem. Esse aqui é o Steve. Vamos dar nome aqui. Steven, Steve, Brad. Então, como vocês quiserem. Um americano típico. Nós estamos nos Estados Unidos, tá? Só para a gente se situar. E o Steve, ele quer comprar uma casa. Então, ele tem o sonho ali da casa própria dele. Tem o American Dream dele aqui, ó. Ter uma casinha, tá certo? E aí ele vai comprar essa casinha. Para comprar essa casinha, ele precisa de dinheiro. Então, o que ele faz? Ele vai procurar um banco. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui um banco. Vou colocar aqui mais desse lado assim, pronto. Vou colocar maior aqui. Então, vou colocar aqui, ó, o banco, ó, é um bank, tá certo? Eu vou colocar uma sigla aqui ao acaso. Qualquer similaridade com coisas que existem por aí é mera coincidência. Então o Steve vai aqui no banco e fala assim: olha, tá, hello, how are you? Eu quero comprar uma casa, tal, estou precisando de money, tá certo? Aí o banco pega e fala assim: legal, vamos fazer uma hipoteca aqui, que aí a casa serve como garantia. E vem aqui o Steve, tá? E faz a hipoteca dele, então, ou o mortgage dele, o mortgage do Steve, tá certo? Com isso, o banco dá dinheiro aqui pro Steve, e aí o Steve tem que pagar a hipoteca, tá certo? Então, tem aqui, essa aqui é a operação, ele vai pagando as mensalidades aí dessa hipoteca tal, e aí vai. E aí, tranquilo, nada demais. Um detalhe, o Steve é o que a gente chama de cliente Prime. O que é um cliente Prime? O cliente Prime lá nos Estados Unidos é o seguinte: na hora que você vai pegar dinheiro emprestado, o banco vai fazer uma análise de crédito. E na hora que ele vai fazer a análise de crédito, ele vai basicamente te qualificar de duas formas: ou você é Prime ou você é Subprime. Na verdade, tem uma série, para vocês entenderem, tem uma série de subclassificações. Então, tem o Super Prime, por exemplo. O que é o Super Prime? Ele tem uma alta qualidade de crédito. O que é alta qualidade de crédito? Quer dizer, a chance dele dar calote é muito pequena. Então, o Steve é Prime. Então, o Steve pode dar calote. O que é dar calote? Ele não pagar a hipoteca? Pode. Mas ele é Prime, então essa chance é pequena. Então, vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar. A gente tem uma classificação, o Credit Score, e tem várias empresas. Uma das classificações mais comuns que se encontra por aí é o tal da empresa chamada FICO, ou FICO, FICO. Então, depois, quem tiver por aí, entra fico.com e tal. Então, tem aqui. Essa é a classificação, a FICO vai pegar, você vai preencher, qualquer um pode fazer isso. Até acho bem legal lá, porque você consegue ver o seu credit score e você, ou seja, sua nota de crédito, e você pode gerenciá-la. Inclusive, tem dicas para gerenciar a sua qualidade de crédito. Então, eles falam o seguinte: você quer melhorar a sua nota? Pô, paga em dia o cartão de crédito, tá certo? Você quer melhorar a sua nota? Então, aumenta as suas aplicações financeiras. Então, tem uma série de técnicas para você melhorar o seu credit score, tá ok? E você vai ganhar uma nota. Então, você vai lá preencher um formulário e lá ganha a sua notinha. No Brasil também tem agências de
de qualificação de crédito, tá ok? Ou de rating, que dão essas notas aí. Então, lá nos Estados Unidos tem a FICO. E então, o que acontece? Quem é de... Aí depende um pouco da instituição financeira, mas normalmente ali, ó, dos 620 para cima, já é Prime, tá ok? E ali, ó, 740 para cima já é um Super Prime. É o que eu falei, tem várias classificações ou subclassificações dentro, mas dos 620 ali para cima já é ok, dá para emprestar para eles. Dos 500, dos 619 para baixo, ou aquela faixa que vocês estão vendo aqui, ó, do 580 ao 619, o seu credit score é pobre, é fraco, tá ok? Então, ó, ele até fala, provavelmente não vai se qualificar para empréstimos ou financiamentos. Então, do 609 para baixo, já é o chamado subprime, tá ok? Então, da mesma forma que a gente tem o Steve, que é prime, a gente tem outros que estão do 619 para baixo, que é o subprime, tá bom? Então, essa outra coisa que a gente tem que estar sabendo aqui e entender a posição aqui do nosso amigo Steve, tá joia? Muito bem. Então está aqui o Steve fazendo a hipotecazinha dele e tal, conseguiu dinheiro, é Prime. E aí, o que aconteceu? Bom, os bancos fazem o seguinte, tem outras pessoas que vêm tomar dinheiro emprestado aqui. E existe uma coisa que é o Acordo da Basileia, que a gente tem até um vídeo explicando sobre isso. Então, mas basicamente, o que faz o Acordo da Basileia? Fala, ó, banco, você pode correr risco à vontade. Só que se você correr risco aqui, tá certo? Então, correr o risco aqui desse lado, você vai ter que colocar mais patrimônio líquido, tá certo? Então, mais patrimônio líquido, ou que a gente chama também alocar capital. Então, se você correr mais risco aqui, você vai ter que colocar mais patrimônio líquido. Muito bom. E o banco vai fazendo várias hipotecas aqui, tá? O Steve é Prime, então estamos tranquilos. Aí vem outro aqui também, que vai fazer outra hipoteca. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, outro amigo aqui. Vamos dizer aqui, ó, o Brad. Tá? Vem o Brad, que vem fazer a sua hipoteca e assim por diante. O que acontece? O banco fica emprestando dinheiro, fazendo as hipotecas, e ele, assim, esse dinheiro fica parado. Vai demorar 20 anos, 30 anos para receber tudo. Talvez até tem pré-pagamento, que o Steve recebeu um bônus bom e vai pagar tudo de uma vez. Então, mas tem assim, os bancos querem, por exemplo, se livrar disso daqui, dessas hipotecas. Mas por quê? Porque eles vendem essa hipoteca para alguém e faz mais dinheiro em caixa, tá certo? Porque fazendo dinheiro em caixa, ele pode fazer outras operações. Então, como que ele faz isso daqui? Bom, para ajudar nesse tipo de operação, existem agências. Então, como por exemplo, a chamada Fannie Mae. Então, Fannie Mae é o apelido dela, né? Fannie Mae, ou FNMA. Três são as principais, Fannie Mae, Freddie Mac e Ginnie Mae. Então, eu vou colocar outra aqui também, ó. Vou colocar GNMA, colocar aqui o balancinho dela, GNMA, ou Ginnie Mae, tá? Que é o apelido. Muito bom. E aí, o que os bancos fazem? Os bancos fazem o seguinte, ó, eu quero me livrar dessas hipotecas.
Essas agências aqui, elas compram essas hipotecas. Então, o banco pega isso e fala o seguinte, ó, eu vou empacotar essa aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar essa aqui essa hipoteca do... O Steve eu gosto, o Brad eu não estou muito afim, então, mas eu vou vender essa daqui. Então, ele manda essa hipoteca para cá. O que faz a Ginnie Mae? Ela emite títulos, tá? Então, ela precisa de dinheiro, ela emite títulos com lastro na hipoteca, tá ok? Lastreados lastro nas hipotecas, e vem para captar dinheiro. Então ele pega esse título e vende para o mercado. Então, aqui no mercado, deixa eu colocar outra cor aqui no nosso querido mercado. Então, vou colocar aqui, ó. Tem vários mercados aqui. Mercado. Pode ser até mercados, tá certo? Então, você tem vários mercados aqui. E quem compõe esse mercado? Então, por exemplo, tem fundos de pensão, fundos de pensão que investem para dinheiro de aposentadoria, fundos de investimento, hedge funds, que seriam fundos multimercados, como a gente chama aqui no Brasil, e outros investidores no geral, tá? Que compram esses títulos. E aí vai. Então, o que acontece? A Fannie Mae, por exemplo, a Ginnie Mae também faz a mesma coisa. Então, ela pega, vende esses títulos no mercado, em troca, o mercado vai mandar dinheiro, tá certo? Que vai aqui para o caixa da Fannie Mae. E a Fannie Mae fica aqui com a hipoteca do nosso querido Brad. Tá certo? Muito bom. Então ela pega o lastro, a hipoteca, emite os títulos, recebe dinheiro e com esse dinheiro ele manda aqui, ó, ele paga o banco. Tá certo? E aí o banco ficou com mais dinheiro em caixa para fazer, por exemplo, novas operações com hipotecas. E vai acontecendo isso. Dessa maneira, essa hipoteca se transferiu, ó, transfere, é uma securitização isso, basicamente é uma operação de securitização. Então a gente tirou essa hipoteca do Brad aqui do balanço do banco, tá joia? E tá aqui na Fannie Mae. Tudo bem? Então isso é uma coisa super normal. A gente tem outros bancos também atuando aí nesse mercado, que também fazem coisas similares. Então, vou colocar um outro banco aqui, ó. O Bank BST, tá joia? Também qualquer similaridade com nomes reais é mera coincidência, tem o patrimônio líquido dele, e ele também vai fazendo as suas hipotecazinhas aí, tá? Seguindo essa mesma dinâmica, vai transferindo para o Ginnie Mae ou para a Fannie Mae, e aí vai. Tá ok? Muito bem. E assim, só uma coisa. Por que ele transfere muitas vezes isso? Para tirar um ativo ilíquido do seu balanço e transformar em um ativo líquido. E aí ele ajusta o risco aqui, afinal o acordo da Basileia está sempre olhando o risco aqui dos ativos, e ajustando assim, adequando o seu patrimônio, tá certo? Para aquele padrão que foi estabelecido, para aquele mínimo que foi estabelecido pelo acordo da Basileia. Então, começa a rolar isso daí. Então, vocês vejam aqui, a hipoteca do Brad ou do Steve vai aparecer desse outro lado. Vou colocar o Brad aqui, senão vão achar que é perseguição contra o coitado e tal.
Então, colocar o Brad. Também tem a casinha dele aqui. Tá joia? Fazer uma janela diferente. Que também faz aqui, ó. Manda, tem a hipoteca aqui e recebeu o dinheiro para comprar a casa. Tá joia? Então, essa aqui é a vida normal. O Brad, eu vou dizer que ele não é Prime, ele é Super Prime. Só para vocês entenderem, ó, tem cara aí que é poderoso. Então, tá aqui nosso amigo Brad, Super Prime. Então tá rolando essa dinâmica no mercado, vem alguém que quer fazer uma hipoteca, faz aqui e tal, o banco tá com muita hipoteca, quer se livrar desse risco, manda para cá, vai para a Ginnie Mae e tal, que emite esses títulos lastreados em hipotecas, e tem vários tipos de títulos, tá? É uma coisa bem comum e antiga, há décadas, Fannie Mae, Ginnie Mae, Freddie Mac fazem operações desse tipo, então nada de estranho, de anormal quanto a isso, tá? E o mercado vai comprando esses títulos, vai pondo na carteira. Aqui no Brasil a gente tem coisas assim? Tem. Vocês compram os CRIs, tá? Os CRIs, compra LCI, compra CCI, compra a LIG. Então tá cheio de títulos aí que o mercado está comprando, pondo na carteira. Inclusive, no Brasil, a gente tem os famosos FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário, que compra títulos assim e está colocando na sua carteira também, os FIIs, chamados FIIs de papel. Então, tem instrumentos aqui similares com outros nomes, então nada de novo, só que eles já fazem isso há muito mais tempo, é um mercado muito maior. É o que a gente viu. Em 2008, estava isso na faixa de 14 trilhões de dólares, mais de 14 trilhões de dólares, tá? Aliás, deixa eu até mostrar para vocês, ali naquelas estatísticas, deixa eu voltar lá, aqui, ó. Nessas estatísticas, só para vocês verem a carinha aqui que existe Fannie Mae aqui, então aqui, ó, eles têm aqui todos os proprietários das hipotecas, então eles têm classificação por tipo de propriedade, por tipo de holder, né? Quem tem o dono dessa hipoteca aqui. Então, aqui, ó, grandes instituições financeiras, e aqui, ó, agências federais, tá certo? E relacionadas. Então, ó, tá aqui, ó, Ginnie Mae tá aqui. Government National Mortgage Association, ou GNMA, ou a Ginnie Mae, tem a FHA, cadê aqui? Aqui a Fannie Mae, que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui a Federal National Mortgage Association, também é muito grande. A Federal Home Loan Mortgage Corporation, ou essa aqui é a famosa Freddie Mac, tá? Também é grande, menor que as outras. Mas e aí vocês podem ver o tamanho de cada uma delas, e aí vai. E aqui, por exemplo, os mortgage pools or trusts. Só para vocês entenderem, isso daqui é a divisão, as hipotecas que eles mesmos estão no balanço deles, e aqui os pools que eles estão distribuindo. Ou seja, esses pools ou trusts são estruturas que eles criaram para fazer aquelas securitizações, tá ok? Então, aqui, ó, da Ginnie Mae. Então, veja que esses pools são grandes. Então, desde aquela época, 2004, ó, 4,8 trilhões e final de 2008, 7,5 trilhões de dólares. Então, dos 14 e pouco trilhões de dólares, um pouco mais da metade está na mão da Ginnie Mae, Fannie Mae, Freddie Mac. Então, vejam o tamanho deles aqui. Então, aqui, ó, o FNMA estava com 2,5 trilhões naquela época, o Freddie Mac 1,8 trilhão. O Ginnie Mae, vocês vejam que era menorzinho, tinha 576 bilhões de dólares naquela época. Tá joia? Então, só para vocês verem ali, ó, esses caras existem, tá lá as estatísticas. Então, voltando aqui. Então, tá rolando esse movimento normal e tal. E aí, relembrando, taxa de juros em baixa,
o que que acontece? O Steve e o Brad podem refinanciar suas hipotecas, e aí vão fazer outras operações. Legal, nada demais, tranquilo. E fizeram, pela própria estatística que a gente viu ali, muita gente, depois que o governo, a partir de 2003, começou a incentivar o setor imobiliário, muita gente começou a refinanciar suas hipotecas. Como também a gente tem essa possibilidade no Brasil, inclusive de fazer portabilidade de hipotecas, tirar de um banco, mandar para outro e tal. Se tirar de um banco, na verdade, um banco paga do outro e você fez um financiamento aqui com outro. Beleza? Só que aí os bancos começaram a ver o seguinte, naquele ato lá do presidente americano, também deu uma ajuda para os bancos falar o seguinte, olha, pode emprestar mais, entendeu? Pode emprestar mais que não tem problema. Eu dou uma liberada aqui desse lado aí nos limites regulatórios, tá ok? Então vocês podem também começar a correr mais risco. Então o governo deu essa ajudinha, desse empurrãozinho para os bancos, e aí os bancos falaram o seguinte, olha, legal, o Steve, ele quer uma casa, falar, Steve, quer outra casa? O Steve, não, o Steve, ele é prime, ele está preocupado lá com aquela nota dele. Lembra que eu mostrei ali a nota dele? O Steve está preocupado com a nota dele. Ele não quer se endividar demais, porque isso vai derrubar a nota dele. E assim, boas notas te dão mais acesso a crédito, ou seja, dão acesso a mais dinheiro, que você pode tomar dinheiro emprestado, e a taxas de juros menores. Então o Steve não vai fazer loucura, por quê? Ele fala assim, ó, minha nota é boa, isso quer dizer que eu tenho mais acesso, eu posso tomar mais dinheiro emprestado e pago juros menores. O Brad, ele é super prime, então ele está mais preocupado ainda com a nota. Então o banco fala assim, ó, Brad, quer tomar mais dinheiro emprestado? Aí o Brad vai falar assim, não, minha nota é muito boa, não quero me sujar por isso, entendeu? E aí os bancos falam assim, puxa, o governo está dando incentivo para a gente emprestar, está liberando aí o mínimo regulatório, entendeu? Está dando incentivo, as taxas de juros estão muito baixas. E aí que eles começaram, os bancos, tá? Começaram a olhar o mercado subprime, tá ok? Então, eles resolveram entrar em outro mercado aqui, que é o mercado subprime, que a gente já falou, é aquela nota ali, ó, naquela escala da FICO, do 619 para baixo. Se eu quisesse traduzir numa palavra assim, o subprime, sem papas na língua, não fiquem bravos comigo, subprime é caloteiro, tá certo? Então, alto risco de crédito, ou em outras palavras, grande chance de calote, de inadimplência. Então, é um mercado perigoso, mas os bancos resolveram atacar esse mercado. Então, o que é atacar esse mercado? Vou emprestar dinheiro aqui para alguns sujeitos, tá? Então, vou colocar aqui, cheio de estereótipo, não fiquem bravos comigo, tá certo? Então, aqui tem aqui um sujeito, vamos ver aqui, ó, um sujeito fictício, mas nem tanto, chamado Juan, tá? O Juan, ele mora lá na região ali de Boston, ou na região ali de Miami e tal. Não é o único, tá? Então tem outros, tem José, tem Joe também, tem João, tá certo? De um estado aqui do Brasil, aqui, Minas Gerais, que foi lá e migrou para os Estados Unidos, ilegais. Estados Unidos é um país engraçado, eles não gostam de imigrante, mas deixa ficar lá, desde que você não perturbe muito. Então, tá aqui, ó. Então o Juan tá lá, o Juan mora numa casa lá em Miami, de um primo dele, ele mora com mais 50 outras pessoas, tá certo? Todo mundo apertadinho e tal, o pessoal não tá muito legal ali no país. E chegou aí, sortearam lá a vez do Juan ir pagar a conta lá no banco. Então, por exemplo, nesse banco aqui. E o Juan foi lá pagar a conta lá de água, tá ok? Pegou seus dólares ali, foi lá pagar a conta.
Quando ele foi lá pagar a conta, encontrou a gerente do banco, a Jennifer. A Jennifer chegou e falou para ele o seguinte: ô, Juan, tudo bem? Entendeu? Como estás, Tico? E aí o Juan falou assim: ih, agora você pegou. La migra, vamos mandar de novo lá para o México, para Costa Rica, para o Peru, para o Brasil. Então tem assim, vamos mandar de novo para a América Latina e tal. Me pegaram. Aí a Jennifer falou assim: calm down, calm down. Então, take it easy. Cálmate, cálmate, Juan. Aí a Jennifer pegou e falou assim: Juan, você não acredita? Agora a gente tem um incentivo do governo para emprestar dinheiro para o subprime, que você é o subprime, tá? O Juan falou assim: e tell me something I don't know. Não com esse sotaque, tá? Aí a Jennifer falou assim: Juan, eu sei que você mora lá numa casa lá com mais 49 pessoas e tal. Você não quer sua própria casa, tá certo? Realizar o seu sonho aqui e tal. O Juan falou assim: olha, querer eu quero, mas ninguém me dá dinheiro. Aí a Jennifer falou: ah, mas nós agora vamos te emprestar dinheiro, Juan. Que tal? Aí o Juan chegou para a Jennifer e falou assim: mas tem certeza? Eu sou subprime. Eu sou subprime, eu sou caloteiro. Eu não vou te pagar. A Jennifer falou: não, eu confio em você, fica com a parcela pequenininha, o juros está lá embaixo, tal, tá? Então, os juros aqui, ó, tá 4%, ó, o Federal Funds está 1% ao ano, a gente está te emprestando a 4%. Que você acha? Juan, tudo bem. Pessoal, vamos entender o seguinte: o nosso amigo aqui, Juan, ele não tem nada a perder, tá certo? Estão dando dinheiro para ele. Ele está morando na casa com mais 49 parentes. Se ele não conseguir pagar e tomar a casa dele, ele volta a morar com os outros 49 parentes. Então, ele não tem nada a perder, ele vai virar para o Jennifer e falar: tudo bem, então me dá o dinheiro. E a Jennifer fez isso. Então, veio aqui, tá? E colocou aqui, ó, hipoteca do Juan. Tá certo? Então a Jennifer fez com o Juan essa hipoteca. Então, tá aqui. Então, tem aqui o Juan vai ter que pagar as parcelas aqui da hipoteca e manda aqui, ela empresta dinheiro. Então, vamos dizer, colocar um valor aqui, 100 mil, 50 mil, qualquer valor aqui. E o Juan realiza aqui o sonho da casa própria dele. E aí ele vai morar lá com... Tinha 50 primos no total, 50 parentes na casa, vai morar com 25. Ah, vamos dividir. Nossa, já ficou assim, já dá para respirar. Então tá aqui, o Juan fez a hipoteca e beleza. Não somente esse banco, mas outros bancos também começaram a fazer isso daqui. Então começou a aparecer outras hipotecas aqui. E aí, alguns podem falar hipoteca subprime. Mas por que emprestar dinheiro para o Juan? Bom, emprestar dinheiro para o Juan porque é o seguinte: a taxa de juros está muito baixa. O Juan, por ser subprime, ele já paga uma taxa bem maior. Então, por exemplo, se o Brad pagava uma taxa aqui de uma taxa de juros, colocar aí igual a por exemplo, 2% ao ano, o Steve, se ele pagava uma taxa de 3% ao ano, o Juan pagava uma taxa aqui de 4%, 5% ao ano, ou até um pouquinho mais, tá certo? Então era um negócio vantajoso, e a parcela era pequenininha, e o Juan, beleza, subprime, trabalha aqui num lugar ou outro, num restaurante, numa obra, tal, e está conseguindo pagar, parcela pequenininha, beleza.
Ah, e se o banco tiver dificuldade para vender, está começando a correr risco aqui, o que, que o banco faz? Ah, faz a mesma coisa, ó, vamos transferir para cá. Então, o banco também, se vender muitas dessas parcelas, ele vai pegar isso daqui, ó, e vai mandar, por exemplo, para a Ginnie Mae. Então, transfere aqui, ó, para a Ginnie Mae e recebe que vai emitir títulos, emite títulos com lastro na hipoteca também. Então, ela vai fazer isso daqui e vai vender para o mercado esses títulos e vai receber dinheiro, como aconteceu aqui no outro, e com esse dinheiro que ele recebe, ele capitaliza, acaba capitalizando o banco. E o banco se livra aqui dessa hipoteca que vai aparecer aqui na Ginnie Mae, por exemplo. Então, coloca aqui a hipoteca do Juan. Tá joia? E como a taxa de juros, de novo, está muito baixa e tal, e os bancos falam, puxa, isso é um negócio legal, está funcionando, vamos continuar fazendo isso daqui, beleza. E aí, o que, que acontece? Esse negócio funciona e estão vendendo mais casa. Aí aparece outro, aqui também outro, aí vem colocar outro aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, além do Juan, vamos colocar aqui, ó, outra figura aqui. Não. Não é José, é José. Esse é o Zé, tá certo? O famoso Zé. Então, entenda, assim, tem subprime pra caramba. Então, mesma coisa. O Zé vai lá, vai ter a hipoteca do Zé? Vamos fazer uma hipoteca para o Zé aqui. Então, beleza, encontrou a Jennifer. Hipoteca do Zé. E faz a mesma coisa. Manda aqui hipoteca, recebe dinheiro e o Zé compra a sua casinha aqui. E, pessoal, vocês não acreditam, isso ajuda a crescer o mercado. Então, vou colocar aqui, ó. Porque o que acontece? Se tem o Juan comprando casa, o Zé comprando casa, o setor imobiliário começa a crescer mesmo. Então, mais obras começam, mais gente é contratada. E quem trabalha nessas obras? O Juan e o Zé. Então, muitos ilegais também trabalhando nessa obra, os subprimes, tá certo? Não é só ilegal, mas também muito subprime trabalhando nessas obras. Então, assim, isso acaba realmente fazendo a economia crescer, tá certo? Dando uma agilizada, tal. E aí, conforme a economia vai crescendo, e tem mais gente comprando, tem a tal da oferta e demanda. Então, tem mais gente, mais casas sendo lançadas, muita gente comprando casa, porque tem muito crédito fácil, tá certo? Até, às vezes, o Steve e o Brad trocam de casa, em vez de ele vai comprar uma casa, ele compra uma nova casa, tá certo? Ou troca a casa atual por uma outra, que ele está ao sonho, uma casa melhor e tal, em Connecticut. E aí, e vai rolando o mercado financeiro, ou melhor, o mercado imobiliário vai crescendo. No que o mercado imobiliário vai crescendo, então aqui ó, tem o valor da casa, o mercado imobiliário vai crescendo, está tudo acontecendo aqui. O que acontece? O preço dos imóveis valoriza. Então, a gente vê a seguinte coisa, olha, o preço da casa do Juan sobe de 100, por exemplo, eu vou exagerar um pouco, sobe mais devagar, tá? Para 200. E a casa do Zé também, vamos dizer, sobe de 100 para 200. Tá ok? Em valor de mercado. A hipoteca do Juan é de 100, assim como a hipoteca do Zé é de 100. Muito bom. Aí, um belo dia, chegou a hora de pagar a nova parcela ali da hipoteca da casa, o Juan vai lá no banco e encontra a nossa querida Jennifer. Então, a gerente aqui do banco, a Jennifer,
chega e vira pro Juan e fala assim: Juan, seguinte, tudo bem? Como estás? Ela casa, mi casa, su casa. E o Juan fala, já começa a tremer, fala assim: meu Deus, essa mulher vai querer mandar embora e tal, já tem o financiamento, ela quer se livrar de mim e ficar com a casa. Aí a Jennifer fala assim: Juan, você não acredita, a sua casa valorizou. De 100, agora no mercado está valendo 200. Juan parou, falou assim: mas e o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Aí a Jennifer explicou: Juan, deixa eu te falar o seguinte, a casa é sua, tá certo? Ela é garantia da operação da hipoteca, mas a casa é sua. Então, se ela é sua, é um ativo seu, que antes valia 100 e agora está valendo 200. Então, você tem um ativo que vale 200, está valendo mais. E aí, Juan, é o seguinte, você pode pegar essa casa, essa diferença aqui do 100 para o 200, e fazer uma nova hipoteca no valor de 100. E aí, com essa diferença, eu posso, que é 100 aqui, então você faz uma nova hipoteca de 100, adicional a esse daqui, e você pode fazer um monte de outras coisas com isso. Pode comprar uma lancha, tá certo? Um novo carro, tá ok? Viajar pelo mundo. O que você acha? Fala, legal, mas não sei, não estou precisando muito dessa grana mesmo, assim, quero uma vida tranquila. E aí a Jennifer falou assim: Juan, tem uma ideia. Sabe uma coisa? O setor imobiliário está valorizando forte, tá? Então tem uma grande valorização desse setor, e aí você pode fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, mostrar como eu sou sua amiga aqui. A gente faz uma nova hipoteca para você de 100. Então, só, Juan, para a gente não se perder, vou chamar aqui hipoteca 2, essa aqui hipoteca 1, tá? Então, a hipoteca 1 está aqui. E aí, Juan, a gente faz o seguinte, você faz essa nova hipoteca e compra uma casa. Então, uma nova casa aqui por 100, tá joia? E aí é o seguinte, você fica esperando, você vai pagando a sua parcelinha e fica esperando o setor imobiliário, a casa, subir de preço. No que ela sobe de preço, aí você vende. Então, quando ela subir de preço de 100 para 150, você faz o seguinte, você pega, vende a casa por 150 e quita essa segunda hipoteca de 100 aqui. E ele embolsou 50 no bolso. O que você acha? Aí o Juan falou, beleza, vamos nessa. Afinal, eu sou Juan, subprime, tá certo? Caloteiro. Para mim, não tem nada a perder. Quem tem a perder é você, banco. Mas se você, banco, tá a fim de me oferecer dinheiro, eu tô feliz. Vamos na boa. E o Juan fez isso. Então, fez a segunda hipoteca, tem a primeira hipoteca, a segunda hipoteca. E o José também, quando foi, o José não, desculpe, o Zé, quando foi lá, resolveu fazer a sua casa também, a segunda hipoteca aqui também, afinal valorizou. Uma casinha, uma portinha diferente aqui. Então, o Zé hipoteca 1, o Zé hipoteca 2. E, pessoal, não aconteceu só isso no banco, em outros bancos também. Então, foram outras hipotecas subprime que foram surgindo por aí, tá certo? E foram se espalhando. E lembrando que essas hipotecas também elas vão migrando para outros lugares. Então, que lugares? Então, elas vão pegando aqui, vão saindo daqui e vão sendo transferidas, tá certo? Como aconteceu com a hipoteca lá do Brad, tá certo? Do Steve, então, saiu daqui e veio para cá a hipoteca do Zé, tá joia? Vou colocar até aqui, hipoteca 2 do Zé, ou melhor, hipoteca 3, vai. Vamos dizer, o Zé foi lá, já foi, fez hipoteca 3. E aí isso vai espalhando, hipoteca 1, hipoteca 2, aqui, a outra do Juan também foi para cá, para Dinimei.
e vai. E veja o seguinte, com toda a empolgação aí que tem no mercado, vai para cá, valoriza o preço dos imóveis, o preço dos imóveis começa a subir ainda mais, porque o Juan vai comprar uma nova casa, o Zé vai comprar uma nova casa, oferta e demanda, vai subindo o preço. Mais gente demandando casas, o preço dos imóveis vai subindo. Então, essa aqui ó, subiu para 150, vamos dizer que essa aqui também subiu para 150, aí essa de 200, e olha a loucura, vamos dizer, subiu para 250. Então, as casas que você tem ali também, a de 100 que valorizou para 200, valorizou ainda mais, foi para 250. Então, nessa história, o Juan já pode comprar mais uma. Aí ele vai lá no banco pagar a parcela das duas primeiras, vai lá a Jennifer e fala assim, ó, que tal mais uma aqui? Então, ele vai lá e compra outra, tá certo? Também de 100, porque essa valorizou 50, essa valorizou 50, dá para comprar mais uma de 100. Então, vai lá, outra hipoteca. Hipoteca do Juan, 3. Só para vocês entenderem, quando foram abrir contabilidade dos bancos, nisso daí, depois da crise, muita gente viu o seguinte, puxa, tinha Juan que tinha 5, 6 hipotecas por aí, tá certo? Então faltou compliance, entendeu? Faltou gestão de risco, porque estavam emprestando, estavam aumentando o risco dos bancos e não estavam percebendo, não estavam controlando. Aí, por que os bancos estavam fazendo isso? Porque estavam confortáveis, tá? Então, estavam ganhando dinheiro. Aquela coisa, quando você está ganhando dinheiro, você ignora todo o resto. É aí que mora o problema, tá certo? Na época das altas que se corre, que se assume os maiores riscos e depois você quebra a cara na sequência, tá ok? Só que é o seguinte, ainda estava rolando Basileia. Então, o acordo da Basileia estava indo, os bancos estavam correndo mais risco, tinham que alocar mais capital aqui, então correu mais risco aqui. A Basileia ela sempre pondera o chamado RWA, Risk Weighted Assets, ou ativos ponderados pelo risco, e vê, o Zé e o Juan são subprimes. Então, tem mais risco aqui, a gente tem que colocar mais patrimônio líquido, tá certo? E aí é o seguinte, os acionistas normalmente eles não querem pôr a patrimônio líquido, eles querem retirar lucro e não colocar dinheiro no banco. Então eles querem ganhar dinheiro ao invés de ficar colocando dinheiro. E aí os bancos têm que dar uma ajustada nisso daqui. Então, um jeito de ajustar é se livrar dessas hipotecas através dessa forma. Tá ok? E foram surgindo formas mais sofisticadas da gente se livrar desses riscos aqui. Algumas estruturas que foram criadas, como por exemplo, os chamados CDOs, ou CDO, que é o Collateralized Debt Obligation, que é uma estrutura também de securitização que funciona da seguinte maneira. Esses caras começaram a comprar dos bancos aqui as várias hipotecas. Então, foram comprando hipoteca aqui, ó. Me dá essa hipoteca aqui do Zé, tá certo? Então, vai mandando aqui, ó. Hipoteca do Zé. Hipoteca Zé 2. Me dá essa aqui, ó, da hipoteca do Zé 1 aqui. Então, vai mandar aqui também essa outra hipoteca. Toda essa mesma transferência. Então, aqui, ó, hipoteca do Zé 1. Aí tem um monte de outras hipotecas subprime, tá certo? Então, vou colocar aqui, tudo subprime. Não precisava só fazer com subprime. E aqui ele pegava esse monte de hipotecas e também criava, para pagar essas hipotecas, eles
captavam dinheiro no mercado dos investidores, aqui uma série de investidores, só que ele tinha uma estratégia bem legal. Ele pegava o CDO, ele pega essa carteira aqui, o pool de hipotecas, tá certo? E transforma isso em tranches. Então, tem a tranche. Tranche vem do francês trancher. Tranche é fatia, tá certo? Então, eles fatiavam aqui. Então, tinha a tranche sênior, tinha várias, você podia criar várias tranches aqui, vários tipos. Tranches são tipos de títulos, tá? Só que da seguinte forma, eles têm riscos diferentes. E tem uma última tranche aqui, que chama tranche equity. Equity é como se fosse ações, tá? Cada uma dessas aqui tinha um nível de risco. Então, aqui, ó, o risco era do menor para o maior risco, e se o risco era assim, também o retorno, do menor para o maior retorno, tá certo? O que é o maior risco? Quer dizer o seguinte, ó, se tiver calote aqui, a tranche equity é que leva os primeiros calotes. Depois, e é sempre um sistema como que eles chamam assim de waterfall ou de cascata. Então, pega o dinheiro recebido aqui desse monte de hipotecas, paga o pessoal sênior, paguei, beleza. O que sobrou, paga o júnior, paguei, beleza. O que sobrou, paga o equity. E o equity pode ser que receba aquilo que estava combinado, pode ser que ele não receba, ou pode ser que receba só uma parte pequena, tá? Por isso é equity, como se fosse ação. Você não tem, sabe quanto que você vai receber, é quase uma renda variável. E aí o truque era o seguinte, meter um monte de hipotecas aqui. Eu quero levantar não sei quantos milhões de dólares. Beleza. Então, para, por exemplo, captar 10 milhões de dólares, você tinha que colocar 40 milhões de hipotecas. São hipotecas de alto risco, então você fazia uma coisa chamada over-collateralization, ou seja, colocava uma garantia muito maior do que você estava captando desse lado, tá? Que era justamente o truque de você garantir o seguinte, vou ter títulos aqui para garantir todo mundo, e aí começava a vender isso daqui, ó. Então fala assim, o mercado, aqui o mercado, eu tenho uma tranche sênior para você que é joinha, e essa tranche sênior eu quero vender para um fundo de pensão, então ela consegue, por exemplo, um rating AA ou até AAA, e aí o fundo de pensão pagava aqui um preço maior, tá certo? Porque o risco era baixo. Aí ele ia aqui num hedge fund e falava o seguinte, ou um outro investidor aqui geral, e falava, essa rating é júnior, esse título é júnior. Legal. Então ele é BBB, não é tão bom. Beleza. E aí pagava menos dinheiro por isso, porque é mais arriscado. E tinha o tranche equity, que aí você mandava para os hedge funds. E aí tinha um rating muito baixo. Então, um rating aqui, por exemplo, CCC. Então, e aqui ele já pagava menos, mas tinha um retorno bastante interessante. E o hedge fund ele corre mais risco, tá? Então, ele direciona isso daqui para vários mercados. Então, quem compra a tranche sênior é o fundo de pensão. Quem compra o rating BB, por exemplo, é um cliente private, tá certo? Então, cliente private qualquer, para dar uma turbinada ali. E quem gosta desses daqui são os hedge funds. E esse povo aqui que compra está espalhado no mundo, tá, pessoal? Então, aqui no mercado é assim,
Ah, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Inglaterra, tem gente na Austrália. Então, chegou na Austrália? Chegou isso daqui. O CDO, ou CDO, é um tipo de securitização, alguns classificam até como se fosse um derivativo, e ele vai espalhando isso daqui. Então veja aqui, ó, a hipoteca do Zé, do Juan e outras aqui, elas foram pegas e fatiadas em vários pedaços. O que aconteceu é isso aí, a gente fatiou em vários pedaços e foi espalhando por aí. Ah, mas isso não é ruim porque a gente espalha o risco? Então, mas o legal é isso, a gente espalhou o risco, tá certo? Não está concentrado na mão de um só. Então, esse é um mecanismo bastante interessante, tá ok? Então, a coisa vai rolando. Até Fannie Mae e Ginnie Mae também estão entrando nessa brincadeira, estão comprando hipotecas, estão aí, estão espalhando, tá certo? E fazendo esse tipo de operação. Vejam, quem dá agência, quem dá esses ratings, você tem agências de rating que dão essas notas aqui. Então, só para lembrar aqui isso aqui, ó, essas estruturas como CDOs, a gente tem aqui agências de rating que elas estão dando essas notas, estão analisando a operação e estão dando essas notas. Agências, então tem aí um monte delas por aí, existem Standard Poor's, Moody's, Fitch, assim, um monte de agências de rating avalia essas operações e dá essas notas, isso daqui. E a coisa está rolando. Taxa de juros baixa, setor imobiliário, oferta e demanda crescendo, todo mundo refazendo, fazendo hipotecas novas, os bancos fazendo isso. Bancos, inclusive, começaram a ficar gananciosos, inclusive alguns gerentes, lembra a nossa amiga Jennifer também. A Jennifer tem amigas como a Ashley. A Ashley, por exemplo, também é gerente aqui do banco. A Ashley, vocês não acreditam, a Ashley começou a emprestar dinheiro para os subprimes aqui, que era interessante, ela tinha incentivos financeiros dados pelos bancos para fazer isso. A Ashley, ela mentia, não espalha, ela mentia na documentação, no cadastro do Juan, do Zé, da Maria. Então, a Ashley fazia o seguinte, ela, na hora de preencher a documentação, ela pegava e falsificava certos dados, ela mentia para conseguir captar de novo ali, entendeu? Para fazer outras operações dessa maneira. Então, isso rolou, e rolou bastante. E aqui toda a dinâmica, até aí tudo bem, tudo normal, tirando essas questões de mentiras e tal, que isso é crime. Tava tudo isso acontecendo. E os bancos também é o seguinte, ó, os bancos falaram o seguinte, puxa, eu quero fazer essas operações aqui e tal, só que é o seguinte, eu quero oferecer títulos aqui para fundos de pensão. E por que fundos de pensão? Fundos de pensão tem muito dinheiro. E o fundo de pensão, ele tem o dinheiro da aposentadoria de muita gente por aí, o PGBL, VGBL, fundo de pensão da empresa que trabalha tal. Eles têm muito dinheiro e por muito tempo, porque eles estão acumulando, assim, as pessoas têm aquele período de acumulação dos seus recursos para depois, quando vai se aposentar, que também vai consumindo aos poucos. Então, os fundos de pensão no mundo têm muito dinheiro, eles são muito relevantes como investidores, eles, nas grandes empresas, empreendimentos, imobiliários, eles estão lá presentes. E os bancos falaram o seguinte, puxa, eu quero também vender algumas coisas, alguns títulos aí para os bancos, fazer uns CDOs aqui. Só que acontece o seguinte, o cliente aqui, fundo de pensão, ele quer uma coisa segura. Então, para fazer uma coisa segura, nada melhor do que fazer um seguro. E para fazer o seguro, a gente pode procurar uma grande empresa de seguros. Então, aí é que começa a aparecer uma grande seguradora na história, que é chamada AIG. A AIG, naquela época, ainda hoje é uma das maiores seguradoras do mundo,
Então, aqui, ó, fazendo o seguro. E a IG, ela fazia o seguinte, olha, ela vende seguros. E ela vende seguros para... Resolveu entrar nesse mercado de negócio de seguros para hipotecas também, que ela viu uma oportunidade. E ela falou assim, olha, legal, eu vou vender seguro sim, vou vender seguro para essas hipotecas, que era bom para os bancos, porque aí o banco pegava e falava assim, ó, eu tenho essa hipoteca aqui do Juan, que está comigo, só que eu não quero vendê-la, eu estou gostando dessa rentabilidade, tá certo? Eu não quero vender a hipoteca do Juan, eu quero ficar com ela porque ela tem uma boa rentabilidade. Então a IG falou assim, legal, vamos conversar, eu faço um seguro aí. E aí, o que acontece? Só que esse seguro vem aqui do lado do passivo. Então, e que seguro é esse que ela faz? É um seguro que chama um CDS. Ela vende Credit Default Swap. Tá certo? E isso daqui é o seguinte, então, na verdade, ela tem Credit Default Swap desse lado e desse outro lado também. Tá? Então, ela faz tanto de um lado como o outro, ela brincava dos dois lados, só para a gente entender aqui. Tá? Mas, principalmente, ela atuava aqui, ó. Vendia esse seguro aqui para essa hipoteca do nosso amigo Juan. E aí para o banco era um negócio interessante, que ele falava o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu banco, compro esse, a IG, vou comprar esse CDS de você, tá? E aí eu fico, na verdade, ele vai comprar esse CDS que está do lado passivo aqui, que é uma obrigação que a IG tem. O banco compra e coloca esse CDS aqui como uma garantia, ele vira uma garantia para essa hipoteca. Então fica mais hipoteca do Juan, mais o CDS. Tá ok? E o CDS funciona da seguinte maneira. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. A gente tem um vídeo para ele. O banco é um comprador de proteção. Por quê? Ele tem o título com risco de crédito, que é a hipoteca lá do Juan. E aí o banco vai pagando uma taxinha, como se fosse um prêmio do seguro. A IG está desse lado, é o vendedor de proteção. Muito bem, o que acontece? A IG não paga nada para o banco, a menos que aconteça um evento de crédito. Então, a IG só vai pagar alguma coisa para o banco se ocorrer o evento do crédito. O que é o evento do crédito? É o calote do Juan, tá certo? Ou do Zé, ou da Maria, ou seja, quem for. Do Joe. Então, para a IG é interessante, porque se o Juan e os outros não derem calote, vou colocar aqui, se eles não derem calote, a IG recebeu esse prêmio o tempo todo. Beleza. Se o Juan deu calote, aí o banco recebe o valor daquele calote, tá certo? E é como se o banco não tivesse sofrido o calote. Então, quem que sofreu o calote? A IG. Então, é um negócio, isso, explicando bem rapidinho, depois veja o vídeo sobre isso. Então, a IG começou a vender isso daqui, tá certo? Começou a vender o CDS, de novo, tanto de um lado como do outro, ela operava CDS como louca, chegou a ser muito dominante nesse mercado, e para o banco era um bom negócio, porque é o seguinte, a IG é uma grande seguradora e tal, e aí é o seguinte, quando você pega uma hipoteca subprime, tá ok? E coloca um CDS dentro,
Então, quando você pega isso daqui, ó, essa hipoteca aqui, colocar essa aqui, ó, você coloca aqui um CDS da AIG aqui dentro, você melhorou a qualidade de crédito. Então, o seu rating subiu. Porque agora, o que acontece? A agência de rating vai olhar o rating aqui da AIG. Porque se você contratou esse CDS aqui da AIG, esse swap de crédito da AIG, se o Juan der calote, tudo bem. A gente, banco, vai cobrar a AIG. E o rating da AIG é um rating alto. Então, por exemplo, um rating A. Então, beleza. E a AIG começou a vender isso daí como doido, porque foi um produto bastante demandado por bancos. E não só por bancos, mas você via o seguinte, lembra que o mercado estava bastante agitado. Então, tinha gente querendo comprar a CDS aqui, ó, montando estratégias com CDO e fazendo o seguro, colocando o CDS aqui. Tinha gente colocando o CDS aqui. Aí você tinha especuladores, tá certo? Você tinha outro mercado aqui. Então, você tinha... Vou colocar um especulador aqui, ó. Então, você tinha especuladores. Especuladores podem ser outros investidores, outros hedge funds aqui, tá certo? Outros fundos de investimento. Próprios bancos especulando aqui, fazendo o seguinte, ó, sabe uma coisa? Quero fazer um CDS aqui disso. Então, pegando e operando. Por isso que tem CDS de tudo que é lado aí. E a IG adorando, ganhando dinheiro com isso, só que subavaliando o risco. A IG estava concentrando cada vez mais, ela estava segurando todo esse mercado aí. Tinha outros também, mas a IG era mais relevante dentro desse mercado. E o mercado não tinha, ninguém tinha visão geral de tudo. Na verdade, os Federal Reserves poderiam ter feito um bom trabalho. Então, os reguladores estão meio à espreita, assim, tá? Meio espreita não. Os reguladores estão aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Reguladores. Vou colocar aqui bem no cantinho, ó. O mercado acontecendo e o regulador lá jogando FIFA, tá certo? Jogando Candy Crush, brincando alguma coisa, tal. Mas assim, prestando atenção que estava no mercado, não estava não. Então, e a coisa estava rolando. E aí, assim, então, começa a fazer um monte de operações, vai emprestando. E aí, ó, mercado imobiliário crescendo. Mercado imobiliário subindo. Mercado imobiliário crescendo sem parar. E não tem problema, porque se corre mais risco e tem que colocar mais capital, a gente tem alternativas. Pode vender para as agências aqui, pode montar operações como CDO, tá certo? E aqui tem... Quem monta muito dessas operações CDO são bancos de investimento. E aí, eles atuam como estivessem emprestando dinheiro. Fazer um CDO é como se estivesse emprestando dinheiro. E aí, algo, eles estão fazendo... Eles são empresas reguladas fazendo coisas que eles não poderiam, a princípio, fazer. Emprestar dinheiro. Então, é o tal do shadow banking. Então, tem os bancos de investimento fazendo operações como se fosse o shadow banking e aqui emprestando dinheiro, que essa operação é como se fosse um empréstimo de dinheiro. E aí começa a aparecer então, coisas mais doidas ainda do mundo. Aí você tem coisas como, por exemplo, o CSO, que é o Collateralized... Então, security, não, synthetic. Tanta coisa aqui que já está me perdendo. Aqui, ó. Synthetic. São obrigações sintéticas colaterizadas. Mas
Como assim? É o seguinte, a gente agora vai, ó, o CDO a gente pega hipotecas, tá? Ou títulos de dívida, pode ser títulos de dívida, por exemplo, hipotecas, outros títulos de dívida e tal, e transforma em tranches. No CSO, o que a gente faz aqui? Eu vou pegar, por exemplo, CDS. CDS é como se fosse um título de dívida sintético. Então, pego aqui um monte de CDS, de swaps de crédito, CDS, N, e a partir daí eu crio tranches. A partir desse pool, desse conjunto de CDS. Então, como swap de crédito é como se fosse um tipo título de dívida, mais sintético, eu começo a pegar essas coisas aqui também. Então, começa a surgir isso daqui, que a gente vai vendendo para tudo que é lado. Os especuladores vão comprando CDS, vão comprando CSO. Então, veja que a criatividade está assim, não cabe nessa folha. E a coisa está rolando. Mercado imobiliário crescendo, e risco do sistema também. Então, o risco também está aumentando. Por quê? Vocês estão cada vez mais vendendo casas para o mesmo tipo de público, que é um público arriscado, e está espalhando e ninguém está controlando aqui. Ó. O regulador está lá. E aí vai. E a coisa rolando para tudo que é lá. Tá certo? Então, e a coisa assim, a exposição da AIG crescendo cada vez mais aqui, os bancos procurando essas garantias, porque tem que também atender a Basileia, que já foi assim, então, o governo americano deu uma ajudinha aí nos bancos para se endividar, para poder emprestar mais, e vai rolando, essa dinâmica traz mais. Os fundos de pensão comprando mais títulos, porque tem garantia, tem seguro aqui, tá certo? E acabando se expondo mais. Então, e o mercado inchando, inchando, inchando. E agora a gente vai voltar lá para ver o que estava acontecendo com a economia. Então, voltando aqui. Tudo bem, pessoal. Esse é o final da parte 1. Aí vejam a parte 2 do vídeo, onde justamente vamos começar a discutir o andamento da economia e aí vai chegar ao estouro da bolha imobiliária, já dando um spoiler, e as consequências de todo esse, vamos dizer, ambiente que foi criado. Tá bom? Até mais!